palavra do Senhor diz que onde estiver um ou dois reunidos para louvar o nome do nosso Deus, ali Ele manifesta o seu poder. E eu louvo a Deus porque você veio na casa do Senhor para buscar a sua bênção. Eu quero neste momento convidar você a se colocar de pé. Nós queremos fazer uma oração, agradecer a Deus pelos livramentos desse dia e por nos conceder o privilégio de mais uma noite estarmos na sua casa para ouvirmos a sua palavra. Feche os seus olhos, vamos agradecer a Deus. Muito obrigado, Pai querido, porque o Senhor mais uma noite nos trouxe até a tua casa para ouvirmos a tua voz. Prepare o nosso coração. Prepare, Senhor Deus, os nossos ouvidos para estarem atentos, porque nós queremos ouvir as tuas palavras sendo caladas fundo em nosso coração. Senhor Deus, concede-nos, Senhor Deus, a tua bênção, a tua paz e o teu amor, é o que suplicamos no nome santo de Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz que todo joelho há de se dobrar diante do nome de Jesus. E é esse nome que está acima de todo nome que nós queremos louvar, engrandecer e ouvir desse nome na nossa vida. A palavra do Senhor será aberta daqui a alguns instantes. E para preparar ainda mais o nosso coração para a mensagem que será pregada nessa noite, eu convido você a cantar desse nome santo do Senhor Jesus. Eu convido você, através do seu louvor, a entregar o seu coração a este Deus que é santo e soberano acima de todas as coisas. Teu santo nome é o título do louvor que nós cantaremos antes da palavra do Senhor ser aberta. Todo ser que vive, louva o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparável ao grande eu sou. E mesmo ser
Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Criador, aquele que cuida de nós e nosso Salvador. Amém por isso. É uma alegria estar aqui nessa noite agradável, né? Uma temperatura muito gostosa com vocês. Eu louvo a Deus porque você escolheu, você tomou a decisão de estar aqui e passar um pouco mais de tempo na presença do Senhor, estudando a sua palavra. Esse é um motivo de muita alegria para qualquer pastor, saber que ainda há pessoas que têm interesse na palavra de Deus. Infelizmente, conforme o tempo vai passando, a cada dia mais, o ser humano ele vem se distanciando de Deus e também da sua palavra. Isso é algo muito triste. Mas que bom que você é diferente. Que bom que você foi sensível ao toque, ao chamado do Espírito Santo e veio aqui nessa noite para adorar ao Senhor, cantando hinos, para poder colocar diante dele as suas necessidades através dos pedidos de oração e também agora através do estudo da Bíblia você irá ouvir a voz de Deus e terá a sua vida transformada para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém por isso. Nós estamos aqui para darmos continuidade com a nossa série, cujo título é Nada Além do quê? Nada além da verdade. Nós cremos na verdade. E ontem nós aprendemos o que é a verdade, né? Nós lemos o texto de João 8,32, que é o nosso texto principal, o texto base de todas as noites. E ali Jesus disse, e conhecereis a verdade, o que mais? Exatamente. E conhecereis a verdade vos libertará. E nós então descobrimos o que é a verdade. O Senhor Jesus disse no próprio Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 6, ele disse, eu sou o quê? O caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a verdade. Então quando Jesus diz que nós devemos conhecer a verdade para nos libertar, ele está convidando a mim e a você para conhecermos a Jesus, a própria pessoa do Senhor Jesus melhor. Esse é o sonho de Deus. Ele quer que você o conheça melhor. Aí nós aprendemos ontem como nós podemos conhecer Jesus de verdade. Através de uma outra verdade, que está no Evangelho de João, capítulo 17, o verso 17. E ali Jesus disse que a tua palavra é a verdade. A Bíblia é sagrada. Por isso que ontem nós aprendemos a primeira verdade de uma série de verdades maravilhosas. E ontem a verdade foi a verdade sobre a Bíblia. Nós aprendemos que a Bíblia é um instrumento de Deus, é um manual de vida de Deus para nós seres humanos. Nós aprendemos que Deus aqui, nesses 66 livros, que Ele tem preservado por mais de 3.500 anos, Deus nos deixou orientações seguras para dirigir a nossa vida aqui nesse mundo e principalmente para nos conduzir à eternidade. Esse é o sonho de Deus. A palavra de Deus ela é um guia infalível para cada um de nós. Nós aprendemos que nós não podemos tomar decisões baseadas em nosso conhecimento, no que nós achamos como certo ou como errado. Nós aprendemos ali, através do Salmo 119 e 105, que Deus diz ali, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e o que mais? E luz para os meus caminhos. Então, o sonho de Deus é que nós, como seres humanos, possamos confiar nele, na sua palavra, e possamos dirigir a nossa vida no assim diz o Senhor. Quantos que verdadeiramente creem na Bíblia e creem que devemos realmente dirigir a nossa vida pelo que a Bíblia diz, digam amém nesse momento. Amém. Oh, que beleza, eu fico mais seguro para continuar agora o estudo que faremos nessa noite. Eu havia combinado com vocês um tema ontem, vocês se lembram? Eu fiz a propaganda do tema de hoje, mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora em Apocalipse, capítulo 12. Abra a sua Bíblia aí. Apocalipse, capítulo 12. Quantos se lembram qual era o tema que eu falei que iríamos estudar hoje? A verdade sobre o quê? Quem falou aí? Vamos ver? Isso mesmo, irmã. A verdade sobre a lei de Deus. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Todos os temas vão ser importantes, vão ser assim,
maravilhosos, eu tenho certeza, né? Mas alguns desses temas, eles irritam mais ao diabo do que outros. E eu quero ler aqui com vocês Apocalipse capítulo 12, no verso 17. Olha só o que diz a palavra de Deus. Apocalipse 12, verso 17, diz assim. Acompanha aí. O livro do Apocalipse é um livro profético, e os livros proféticos, a grande diferença deles para o restante da Bíblia é que eles foram escritos através de símbolos ou códigos. Na verdade, esses símbolos aqui não são exatamente o que Deus queria nos dizer, eles querem dizer alguma coisa. É lógico que a própria Bíblia explica o significado dos códigos, dos símbolos, né? Vamos ler o que diz aqui Apocalipse 12, verso 17. Diz assim o texto: irou-se quem, irmãos? O dragão. Contra quem? Contra a mulher. Vamos fazer só um parágrafo, um ponto aqui, para a gente analisar rapidamente aqui, né? Peraí, que história que é essa de um dragão irado com uma mulher? Eu não tenho tempo de explicar hoje, mas rapidamente eu diria para vocês, profeticamente, quando nós olhamos na Bíblia, a Bíblia, Deus, quando ele se refere à sua igreja, ele se utiliza da figura de uma mulher, de uma noiva. Você pode olhar ali, né, de uma noiva, de uma mulher pura. A mulher, ela é associada profeticamente, né, quando está dentro de uma profecia, o símbolo utilizado por Deus para se referir à igreja é a mulher. Agora, o dragão é mais fácil, não é mesmo? Se você ler no próprio Apocalipse, aqui capítulo 12, no verso 7, fala de uma guerra que houve no céu entre o dragão, né? E o dragão foi expulso do céu. Mas na verdade não é um dragão. A Bíblia chama ele de antiga o quê? Serpente, que na verdade é quem? Satanás. Então quando diz aqui que o dragão irou-se contra a mulher, literalmente está dizendo assim, ó, que o diabo está irado contra a igreja de Deus. E aqui eu queria ler com vocês, aqui continuando o verso 17, né? Já que nós descobrimos o significado aqui, né? Irou-se o dragão contra a mulher, agora traduzindo, né? Irou-se o diabo contra a igreja verdadeira e foi fazer guerra com os restantes da sua descendência, aqueles que fazem o que, irmãos? Que guardam os mandamentos de Deus. Então a Bíblia diz aqui, ó, que o diabo está irado contra uma igreja. E é a igreja que guarda o que mesmo? Os mandamentos de Deus. Irmão, você sabia que não era para eu estar aqui? Eu saí da minha casa de 18h30. Meu carro é um carro novo, não dá problema, tranquilo. Eu moro lá na Vila Matilde, para quem não sabe, né? Então eu peguei a Radial Leste e na Salim Fara Maluf, eu fiz o contorno ali e vim. Quando eu entrei na Salim, meu carro acusou no painel a luz da injeção eletrônica. E ele começou a falhar. E parecia, só os antigos vão saber, que parecia aquelas Vemaguetes, aqueles carros bem antigos, né? Um barulho, ou então aquelas Tobata, aquele tratorzinho que tem, né? Começou a andar, eu falei, meu Senhor, me livre, estava um trânsito terrível. Eu falei, meu Deus, o meu carro morrer aqui, como é que eu vou fazer? Me ajuda, Senhor. Aí eu parei num posto um pouquinho, falei, eu vou desligar, vou ligar, vou acelerar, ver se muda, mas nada, irmãos. Eu falei, Senhor, o Senhor me ajuda, eu tenho que chegar até na igreja, depois não importa. E aí eu liguei o carro com a luz falhando, um cheiro de gasolina, e graças a Deus eu consegui chegar até aqui. Mas, quando eu olhei o meu arquivo, né, com as minhas palestras, irmãos, eu como evangelista, eu trabalho com essas séries, né, em todos os lugares que eu vou. E os temas, como são temas evangelísticos, eles têm que ser repetidos, porque eles são importantes. Então eu trato esses temas muitas vezes. Mas toda vez que eu vou apresentar um tema, por mais que eu tenha pregado ele 100 vezes, que é o mínimo que eu já preguei esses temas, eu sempre reviso. E hoje à tarde, então, eu fui lá, revisei, gastei ali 2 horas no mínimo e tal, e coloquei no meu arquivo, no meu computador, para trazer para cá. Mas quando eu cheguei ali, não estava o tema. E eu pensei, minha nossa, que ira é essa contra a lei de Deus, do diabo? Que ira terrível é essa, não é mesmo? Bom, então hoje, infelizmente, o tema não será esse. Mas nós vamos apresentar durante a semana ainda. Eu tenho certeza, baseado em Romanos 8, 28, né?
Porque lá diz assim, ó, que todas as coisas contribuem para o quê? Para o bem. Então, eu ali tinha um outro tema muito importante, que eu também iria abordar em outra ocasião. Eu vou apresentar hoje. A verdade será outra, bonita, linda. É um tema muito gostoso. Na verdade, a minha sequência normalmente é a Bíblia e esse. Mas por alguma razão, Deus tocou no meu coração ontem que eu apresentasse sobre a lei. Não deu certo, mas vai dar ainda durante a semana, ok? Eu queria convidar você agora para fechar os olhos, inclinar a sua cabeça, para nós orarmos a Deus pedindo sabedoria para o assunto que vamos abordar nessa noite. Oremos. Grandioso e eterno Deus, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus grandioso que se preocupa com cada um de nós. Senhor, a sua palavra será aberta mais uma vez e aprenderemos mais uma verdade nesta noite. Pedimos, Senhor Deus, mais uma vez o perdão dos nossos pecados, para que possamos ouvir a sua voz, falando claramente ao nosso coração, transformando a vida de cada um de nós. Eterno Deus, te pedimos isto, agradecidos em nome e por amor a Jesus. Amém. A verdade de hoje, queridos, é a verdade sobre Deus. Eu já queria aqui falar sobre amanhã, porque já que eu vou apresentar esse tema, hoje de amanhã tem que ser na sequência. A verdade hoje ela é linda, você vai ver. Nós vamos aqui apresentar aqui algumas características sobre Deus. Toda noite, quando chegar no final do meu sermão, eu vou fazer um apelo para você que está aqui. Toda noite, você vai ser desafiado a tomar uma decisão ao lado de Deus. Então o assunto de hoje, você vai ver aqui, quem é Deus? Será que esse Deus, que é o Deus da Bíblia, ele realmente pode me ajudar? Será que esse Deus, que toda noite o pastor vai pedir que eu entregue a minha vida a Ele, Ele tem condições de cuidar de mim, de fato e de verdade? Esse é o assunto de hoje. O de amanhã, irmãos, é um assunto totalmente diferente. E eu queria pedir desde já a oração de vocês para o tema de amanhã. Eu comentava com o pastor Caio, se o diabo fica irado com o tema da lei de Deus, esse tema de amanhã, irmãos, é o tema dos meus 12 anos como pastor, como evangelista, que o diabo tem mais manifestado a sua ira. Por 2 vezes que eu preguei esse tema, eu cheguei na igreja e falei assim, irmãos, é o seguinte, o tema de hoje é um tema muito complicado, e se acontecer alguma coisa, eu quero que ninguém se assuste. E uma delas foi na Ponte Rasa, viu, pastor Caio? Só conversar lá com o pessoal da Ponte Rasa e vão confirmar. A outra foi no Rio Grande do Sul. Você estava lá, Marquinhos? Ah, olha aqui, ó, tem uma testemunha aqui, irmãos. Eu falei, irmão, se acontecer alguma coisa hoje, não se preocupe, porque eu sei que o diabo se ira. Irmãos, e por 2 vezes, o transformador central do bairro estourou. A hora que eu falei, explodiu o transformador. Qual é o tema de amanhã? Ele é totalmente contrário de hoje. Hoje é a verdade sobre Deus. Amanhã é a verdade sobre Satanás e as falsas religiões. Eu quero fazer um apelo para você. Amanhã não traga pessoas que nunca vieram à igreja. Não traga pessoas que não estão estudando a Bíblia. Não é um tema assim para alguém chegar de supetão assim já. É um tema para quem está estudando, quem está aprendendo, quem já está mais maduro ali assim. Não traga ninguém pela primeira vez, por favor. Olha o pedido do pastor, né? Mas é um assunto muito importante. Eu queria que você orasse desde já, porque amanhã nós vamos abrir a Bíblia, irmãos, e com uma clareza muito assim incrível, nós vamos desmascarar o diabo e as falsas religiões. E eu conto com a oração de vocês. Posso contar, irmãos? Quantos vão orar? Deixa eu ver aqui. Oh, que beleza. Mas hoje vamos para a parte gostosa, né? O tema de amanhã eu não gosto muito, mas o de hoje eu gosto muito mesmo. Quem é Deus? Eu quero começar com a maior, ou a mais destacada característica de Deus na Bíblia. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora no Evangelho de João. O texto que nós vamos ler aqui agora, irmãos, no Evangelho de João, segundo a maioria dos teólogos, se toda a Bíblia se perdesse, não sobrasse nada. Imagine você, a salvação, os evangelhos estão aqui na Bíblia, a mensagem de salvação está aqui. Segundo os teólogos, se toda a Bíblia se perdesse e sobrasse apenas um verso da Bíblia, um só, o evangelho estaria intacto, nada se perderia. É o texto que nós vamos ler aqui agora, falando da primeira característica de Deus, que é João 3, o quê?
16, exatamente. João 3,16. O que a Bíblia nos fala sobre Deus? E aqui em João 3,16 nós lemos a declaração, a primeira característica que eu quero destacar sobre Deus hoje, nessa noite. Diz assim o texto bíblico, João 3,16 diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não o quê? Mas tenha a vida eterna. Queridos, a primeira marca de Deus que eu quero apresentar para você é essa: Deus é amor. Você, alguma vez na sua vida, pessoalmente, ou talvez presenciando a reação de uma outra pessoa, você já viu alguém passando por alguma dificuldade e dizer assim: ah, se Deus é amor, por que Ele deixou isso acontecer comigo? Você já viu isso ou não? Eu já vi. E talvez até com algum de vocês aqui mesmo, né? E eu tenho sempre uma resposta para dar para as pessoas. Ah, por que Deus deixou isso acontecer comigo? Queridos, olha, eu vou dizer uma coisa. Só entende um pouco mais com profundidade o amor de Deus quem já passou pela experiência da paternidade ou da maternidade, ser pai ou mãe. Ninguém que não é pai ou mãe entende a fundo o amor de Deus. Por quê? Eu tenho 2 filhos, queridos amigos, irmãos. Esses meus filhos são a razão da minha vida. Eu os amo loucamente, eu diria assim. Eu tenho um filho com 18 anos e parece que ele é um bebezinho, igual aquele ali que está no colo da irmã ali, ó. Eu pego, se eu pudesse, ele estaria no meu colo. Chega à noite, eu vou lá e beijo ele, abraço. Ele não gosta mais, mas é meu bebê ainda. Se ele estivesse aqui, ele enlouqueceria com isso, irmãos, falando isso aqui, né? Mas ele é o meu bebê. E o Caio viu, né? Desse tamanho aqui, né? Mas meus filhos são tudo para mim, irmãos. Mas eu tenho 2. Teve uma época que meu filho foi para o colégio interno e eu fiquei só com um filho em casa. E eu me lembro quando eu chegava em casa. Eu tinha um corredor. Esse corredor tinha o primeiro quarto, era do meu filho, depois da minha filha e depois o meu quarto. Eu chegava em casa, assim, eu passava naquele quarto, lá no Rio Grande do Sul, era um frio desgramado, né? Eu chegava naquele frio, olhava a cama do Mateus, vazia, irmãos. O meu coração partia ao meio. E muitas vezes as lágrimas escorriam no meu rosto, irmãos. Mas eu dava alguns passos, estava ali a minha filha, Sara, muitas vezes dormindo, que ela é bem dorminhoca, 8 horas está dormindo já, né? E eu ia lá, então eu abraçava a Sara, e ela me confortava. Agora a Bíblia diz, irmãos, que Deus nos amou de maneira tal. Não sei se abaixou um pouquinho o microfone, se puder deixar um pouquinho como estava, eu agradeço. Deus nos amou de tal maneira, a Bíblia diz, irmãos, que Ele nos deu o único filho. Ele não mediu esforços. E alguns dizem que Deus, o Filho, é que nos amou, mesmo que Ele morreu numa cruz, irmãos. Olha, eu não vou entrar no debate teológico aqui não, tá? Mas eu vou falar como pai. Olha, irmãos, como pai, eu diria que Deus, o Pai, sofreu muito mais. Porque Ele olhou o seu filho, o seu único filho, né? Naquela cruz, as pessoas zombando, humilhando, e Ele sabia que Ele poderia, nenhum sinal assim Ele resolveria aquela situação, mas por amor a mim e a você, Ele não fez isso. Ele deixou que se consumasse ali a salvação, para que nós tivéssemos direito novamente à vida eterna. Amém, irmãos? Deus, Ele é amor. Essa é a primeira característica que eu quero destacar aqui. E sempre que você pensar, por que Deus deixou isso, deixou aquilo, lembre-se, Ele entregou o seu Filho por mim e por você. Então não questione o amor de Deus, não questione Deus, Ele é maravilhoso, Ele é santo, Ele é perfeito. Segunda característica, abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. É muito bom saber que Deus está perto de nós. Eu acredito que você sabe disso. A Bíblia diz que quando nós oramos, Deus ele se inclina até nós para ouvir nossas preces. Olha que lindo, né? O Deus que criou o universo, Ele se inclina para te ouvir. Que maravilha isso! Então, nós chamamos isso de imanência de Deus, ou seja, Ele está próximo de nós. Ele é nosso amigo. E isso é claro, você precisa saber, Deus é nosso amigo, mas você não pode confundir as coisas.
Deus é nosso amigo, Ele está perto de nós, ok, tudo bem. Mas Deus tem uma característica, eu quero destacar aqui, está em Isaías capítulo 6, dos versos 1 ao 3. E eu quero ler com vocês que característica é essa descrita pelo profeta Isaías. Isaías, ele teve uma visão do trono de Deus. E olha o que ele escreveu, o que ele viu. Quando ele olhou o trono de Deus, ele disse assim, ó: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo o que, irmãos? É o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, Deus, Ele é nosso amigo, Ele está perto de você, mas esse Deus que você serve, esse Deus que morreu por você em uma cruz, Ele é um Deus santo. A Bíblia diz que ao redor do trono de Deus estão ali uma qualidade de anjos, né? A Bíblia fala dos anjos normais, tem 2 asas, dos querubins tem 4 asas, e a Bíblia fala também dos serafins, tem 6 asas. Os anjos que estão ao redor do trono de Deus têm 6 asas. A Bíblia explica o porquê. Porque eles estão na presença do Deus Criador do universo, o Deus Santo. A Bíblia diz que com 2 asas eles cobrem o seu rosto. Estão na presença de Deus. Com 2 eles cobrem o seu corpo. E estão na presença de Deus. E com 2 eles voam e dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Esse Deus que é seu amigo, que te ama, que está perto de você, Ele também é o Criador do universo. Ele é santo. E você nunca pode se esquecer disso. Sabe, queridos, me assusta olhar algumas vezes em programa de televisão. Eu não perco tempo com isso não. Só se estiver passando de canal ali, alguma coisa, ou então para um estudo, quando eu vejo lá alguns malucos na televisão, que se dizem homens de Deus, né? E pegam lá a Bíblia e falam assim: porque Deus agora vai fazer um milagre. E se Ele não fizer, eu queimo essa Bíblia e joga a Bíblia no chão. Tem gente que faz isso, irmãos. Como é que pode fazer isso? Gente, o ser humano é um verme miserável. Como é que ele pode querer estar na presença de Deus e fazer uma coisa dessa? Um Deus que os anjos cobrem o rosto para estar na presença dele. Ele querer intimar Deus assim. O que é isso, irmãos? Deus é santo. E eu tenho que chegar diante dele com toda a reverência. O próprio Senhor Jesus, quando pediu para Deus, ele falou: Senhor Deus, se possível, faça o quê? Afasta de mim esse cálice, né? Ele está falando da cruz, de morrer lá, de receber o pecado de todo mundo. Mas ele terminou falando o quê? Mas não seja feito o quê? Se Deus não fizer o quê? Quem que são esses infelizes para falar uma coisa dessa, irmãos? Onde que vai falar um negócio desse? Isso é uma loucura. Deus, Ele é santo. E eu tenho que respeitar esse Deus santo. Eu quero que você vá agora para o livro de Salmos, capítulo 139. Abra sua Bíblia. No Salmo 139, uma outra característica de Deus. E eu quero ler com vocês agora o verso de número 8. Salmo 139, verso 8. E ali então, nós temos ali uma linda declaração bíblica, falando de uma das características de Deus. E ali o texto, a partir do verso 8, na verdade eu vou começar lendo o verso 7, que diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra o quê? Me susterá. Amém, irmãos? A Bíblia diz que Deus, Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. E eu louvo a Ele por isso. Sabe por quê, irmãos? Porque nós, como seres humanos, temos uma tendência de fugir de Deus. Sabia disso? Lá no Éden já começou com isso. Você se lembra de Adão? Quando eles pecaram, né? O que eles fizeram, a Bíblia diz? Eles se esconderam. Eles achavam que era possível se esconder de Deus. Não dá, irmãos. E ali então Deus, Ele foi em busca dos seres humanos. A primeira vez. E até hoje Ele continua vindo atrás de nós, né? E é possível e provável que eu esteja falando para alguém aqui nessa noite
que talvez tenha fugido da presença de Deus. Que Deus tem chamado você há muito tempo para que você entregue sua vida a Ele. E você tem fugido. Eu vou te dizer uma coisa. Eu louvo a Deus porque não tem para onde você fugir da presença dEle. A Bíblia diz, se você for para o mais profundo, ali Ele está. Se for para a maior altura, lá Ele está também. Não tem jeito. Deus sempre estará ali, ao seu lado, com a mão estendida para te levantar se você cair. Deus, Ele é onipresente. O que mais a Bíblia nos fala sobre Deus? Ainda no Salmo 139, eu quero ler aqui alguns versos agora. Verso 1, 2, 4 e 6. Diz assim o texto: Senhor, Tu me sondas e o que mais? E me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, de sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado, não o posso atingir. Amém, irmãos? A Bíblia diz que Deus, além de Ele ser amor, além de Ele estar em todos os lugares, Ele conhece todas as coisas. E Deus conhece o teu coração. Sabe, eu fico muito triste porque o mal do século 21 é a depressão. E a depressão ela leva as pessoas a pensarem que elas não têm valor, que não dá para continuar mais, e que não tem jeito. Eu vou te dizer uma coisa: Deus conhece, você conhece o teu coração, e se você estiver sofrendo desse mal, esse Deus que conhece tudo, Ele irá entrar no teu coração, Ele vai mudar a tua vida, eu tenho certeza disso. Porque Ele tem poder para fazer isso. Deus, Ele é onisciente. Uma outra característica linda de Deus, está no Salmo 4. Essa eu gosto demais dela. Salmo 4, verso 8. Marque na sua Bíblia. Se você tem dificuldade para dormir, se você deita lá no travesseiro e não dorme, e fica lá e demora, olha o que diz a palavra de Deus no Salmo 4, verso 8. Diz assim o texto bíblico em Salmos 4, 8. O salmista declarou o seguinte: em paz me deito e logo pego no quê? No sono. Porque, Senhor, só Tu me fazes o quê? Repousar seguro. Queridos, Deus, Ele é a nossa segurança. Eu fico triste quando me encontro com pessoas e converso com elas, elas falam assim: ai pastor, eu até queria servir de maneira mais integral na obra de Deus, eu queria me dedicar mais a Deus, mas eu preciso primeiro ter uma estabilidade na minha vida. Pastor, primeiro eu tenho que comprar aí umas 2 casas para ficar mais estável, né? Eu preciso ter lá um bom dinheiro na poupança. Queridos, a nossa segurança não está nisso. Quantas pessoas, né, se iludem achando que a segurança está em bens, em uma conta poupuda ou em algum imóvel? Não está. Quantas pessoas têm tudo isso que não dormem, que vivem ali com a vida, né, realmente atribulada. Por quê? Porque a nossa segurança está unicamente em Deus. Somente em Deus eu posso colocar a minha cabeça no travesseiro. Ainda que a minha vida esteja passando por uma prova, por uma tribulação terrível, ainda que a minha vida esteja na maior tempestade, ou que eu esteja passando pelo vale da sombra da morte, se eu estiver em Deus, eu deito ali, em paz eu repouso. Por quê? Porque a minha segurança está unicamente em Deus. Amém? Ele é a minha segurança. Eu quero agora que você vá para o Salmo 91. Esse salmo é muito conhecido, não é mesmo? Um bonito salmo da Bíblia, lindo salmo. As pessoas conhecem muito o Salmo 91 e também o Salmo 23. Salmo 91, eu quero ler com vocês o verso de número 1. Uma outra característica de Deus. Diz assim o texto bíblico: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra de quem? Do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte. Deus meu em quem? Confio. A Bíblia diz, irmãos, que Deus, Ele é onipotente. Sabe, queridos amigos e irmãos, essa semana é uma semana especial porque ela é uma semana de decisões. Eu falei aqui ontem que a nossa vida, o nosso futuro, nós o construímos através de decisões que tomamos hoje. E eu sei que eu estou falando com pessoas que estão aqui,
que precisam tomar uma decisão ao lado de Jesus. E eu sei, por experiência, né, por larga experiência, que algumas pessoas, quando chega nesse momento de tomar a decisão, começam a dizer, mas eu não posso tomar uma decisão por causa disso. Eu não posso tomar uma decisão por causa daquilo. E começa a listar ali um número grande de razões ou motivos para você não tomar uma decisão. Eu quero que você entenda uma coisa. O Deus que está convidando você a entregar a sua vida a Ele, o Deus que quer que você tenha um relacionamento mais íntimo, um relacionamento de compromisso com Ele, é um Deus onipotente. O que quer dizer a palavra onipotente? Você sabe? Que pode o quê? Não poderoso, não. Poderoso é pouco. Onipotente é que pode o quê? Todas as coisas. É um Deus que pode todas as coisas. O salmista no Salmo 147, verso 5, ele diz assim sobre Deus: grande é o Senhor nosso Deus e muito o quê? Poderoso. Além de ser onipotente, a Bíblia diz que Deus, ele é grande, muito grande. E eu queria que você agora, que está aqui, especialmente você que precisa tomar uma decisão ao lado de Deus, também quero falar para você que está passando por um problema na sua vida, não sei qual é, e também não me interessa, porque eu não posso fazer nada pelo seu problema. Quem pode fazer sabe qual é o seu problema, e Ele está aqui hoje com um desejo de te ajudar, de te abençoar, de mudar a sua vida. Esse Deus grande, extraordinário, eu queria que você parasse para pensar no seguinte aqui agora. Qual é o tamanho de Deus? A Bíblia diz que Deus é grande, mas qual é o tamanho de Deus? Será que Deus realmente Ele pode? Sabe, queridos, eu falo isso porque, infelizmente, até mesmo no meio cristão, há pessoas que quando entram em problemas, em crise, essas pessoas, elas começam a buscar alternativas para resolver os seus problemas que não Deus. Eu fico desesperado com isso. Eu pergunto, será que elas esqueceram que Deus é onipotente? Será que elas esqueceram do tamanho de Deus, que Deus é um Deus de um poder infinito? Eu não culpo as pessoas, especialmente nós que moramos aqui em São Paulo, que vivemos aqui cercados por obras de homens, não é mesmo? Bom é se nós vivêssemos em meio à natureza, lá no interior do Paraná, ou então lá na Bahia, sei lá, no Maranhão. Tem algum maranhense aqui? Eu amei aquela terra lá, viu? Eu conheci lá os Lençóis Maranhenses. Que lugar lindo, irmãos. Conheci o tal do Rio Preguiça. Por mim eu ficava lá e nem vim embora. Nem queria voltar para São Paulo, irmãos. Ficava por lá. Porque lá tem uma coisa que me chama a atenção, é a natureza. Teve também uma época da minha vida que foi a Rondônia. Tem alguém de Rondônia aqui? Tem lá uma rondoniense. E eu estive lá em Pimenta Bueno. E lá, irmãos, eu entrei com o meu carro, uma Brasília amarela. Naquela época daquela música que tinha lá famosa, irmãos, eu entrei mesmo. Eu entrei 30 quilômetros para dentro da mata, irmãos. E eu me lembro que a Brasília quebrou, viu, pessoal? Cara, bem velha, quebrou lá no meio do mato lá. E eu me lembro de uma coisa, irmãos, quando quebrou a Brasília. Eu ouvia um som de algo batendo em uma árvore. Tá. E eu falei, o que é isso? E eu fui ver um pica-pau, irmãos. É um negócio incrível. Eu, um amigo meu, o pica-pau e mais nada, no meio daquele mato lá, né? Lindo, irmãos. Eu amo a natureza, irmãos. Sabe por quê? Porque a natureza nos aproxima de Deus. Quando você olha para a natureza, você automaticamente você é levado a lembrar quem fez isso. Deus. Agora, quando você olha para um prédio, para um carro, o que você pensa? No homem. Infelizmente, né? E é por isso que as pessoas têm se esquecido do poder de Deus. Mas eu pergunto para você que está aqui hoje, para você que está com um problema, para você que talvez já acha que esse problema não tem mais solução, para você que precisa tomar uma decisão, alguma coisa está prendendo você, eu pergunto mais uma vez, você sabe qual é o tamanho de Deus? Você já parou para pensar nisso? Qual é o tamanho de Deus? Eu quero ler agora o Salmo 145, verso 3, porque ali o salmista ele fala sobre o tamanho de Deus, ele fala sobre a grandeza de Deus, e ali então ele diz assim no Salmo 145, verso 3, ele disse as seguintes palavras: grande é o Senhor e digno de louvor, a sua grandeza é imensurável. Você sabe o que quer dizer a palavra imensurável? Que não dá para medir. Você não consegue medir. Não dá para você medir a grandeza de Deus. O salmista ainda no Salmo 139, que nós estávamos lendo, no verso 14, eu imagino que um dia, ele olhando para o seu corpo, para
para a perfeição do nosso corpo, irmãos, eu estava assistindo outro dia, em uma das Discoveries, uma feira de robótica. E você sabe que a robótica está muito avançada hoje em dia, né? Pelo menos é o que eles pensam, né? E eu fiquei impressionado naquela feira de robótica, porque uma das coisas mais incríveis que um robô pode fazer, segundo os especialistas, é subir uma escada. Sabia disso? Subir uma escada. E eu olhava os robozinhos lá com a maior dificuldade, pastor Caio, para subir uma escada, eles faziam movimentos assim, por quê? Porque exige muito uma coordenação. Já parou para pensar como nós subimos uma escada? É ali naquela, né? Irmãos, o nosso corpo, ele é incrível. Já parou para pensar nesse coraçãozinho meu, bate há 42 anos, 24 horas por dia, não para nada. Se parar um pouquinho, irmãos, o que acontece? Bye, bye, tchau. O nosso corpo é perfeito, irmãos. E o salmista olhando para talvez o seu próprio corpo e olhando para a natureza, olha o que ele disse sobre Deus e aquilo que Deus fez. Ele disse assim: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Ele termina dizendo assim, as tuas obras são o quê? Admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. O salmista, ele disse que as obras de Deus, elas são admiráveis. Eu quero terminar esse sermão levando você a olhar para as obras de Deus. Eu não sou um especialista do tema que eu vou apresentar aqui agora, mas eu acredito que com as informações que eu trarei aqui, você poderá meditar um pouco nas obras de Deus, na grandeza daquilo que Deus fez, e poderá então levar você a falar, puxa, Deus ele é incrível, Deus é grandioso, Deus ele é fantástico. Não sei se alguém aqui tem algum familiar ou alguém que mora no sítio. Você poderá fazer isso aí lá em um sítio de alguém que você conhece, próximo aqui a São Paulo, onde não tem luz nenhuma. E eu queria convidar você, depois do que você vai ver aqui hoje, em uma noite escura, sem luz, escura sem a luz do sol, né? Mas com as estrelas, você olhar para o céu. Por quê? Eu quero mostrar para vocês aqui agora um pouquinho das obras que Deus... Você pode apagar as luzes para mim, que eu combinei ali? Agora... eu vou colocar aqui, não sei se você que está mais no começo não vai poder enxergar totalmente ali, mas vamos ver se você consegue se empenhar um pouquinho para dar uma olhada ali agora. O que eu estou colocando ali agora é alguns dos planetas que compõem o sistema solar. Alguns deles. Se você olha ali, nós temos ali, por exemplo, Vênus, tem ali Plutão. Plutão, você deve saber, não é mais planeta, né? Em 2006, Plutão ele foi rebaixado. Ele virou um planeta anão, porque os cientistas encontraram outros planetas do mesmo tamanho, ou até mesmo maiores do que Plutão. Ele foi rebaixado, mas nós temos ali um planeta interessante, que é Mercúrio. Você olha ali, eu queria que você ficasse atento, porque a diferença de tamanho de um para o outro é real, na proporção deles, né? Mas essa é a diferença, realmente, que um tem para o outro. Mercúrio, que você vê ali, que ele é conhecido como o planeta mais próximo do Sol. Ele também é o menor planeta do sistema solar, porque Plutão foi desqualificado, não é mesmo? Nós também temos ali Vênus. Vênus é chamado como planeta irmão da Terra. Por quê? Porque ele é parecido em massa, tamanho e composição, é muito parecido com a Terra. Mas eu quero que você olhe agora para a Terra. Dá uma olhadinha para a Terra lá. A Terra é conhecida como planeta azul. E ela é linda, a Terra. Mas eu quero que você olhe agora para o tamanho da Terra. É lógico, ali ela parece pequena, mas você sabe que a Terra tem mais de 7 bilhões de habitantes. Eu queria que você parasse para pensar, porque Deus criou todos esses planetas. E aonde que eles estão, esses planetas, irmãos, hoje? Aonde que eles ficam, irmãos? Aonde? Eles estão sobre uma base, uma rocha enorme assim? Cada um ali? Estão no espaço. Cada um no seu lugar. Milimetricamente colocados por Deus, na distância de um para com o outro, especialmente em relação ao Sol. Porque se houvesse uma distância um pouquinho mais, ou um pouquinho menos, não haveria vida, irmãos. Mas eu quero que você olhe para a Terra. Eu quero que você olhar para a Terra e você pense, puxa vida, né? Eu fico achando que Deus não pode resolver meus problemas. Eu tenho até vontade de entregar a minha vida a Deus, mas
Puxa, tem aquela situação que eu fico dizendo que eu não entrego por causa disso daquilo, mas Deus, Ele é tão grande, olha a terra. Puxa, tem 7 bilhões, Deus sustenta a terra pelo seu poder. Olhe para a terra. Olhe para a terra, que aqui ela é o maior planeta até agora, não é mesmo? Mas não é só ela que tem, não, irmãos. Continue olhando para a terra atentamente. Olha o que vai acontecer com ela agora, comparado com outros planetas do sistema solar. Dá uma olhadinha lá o que aconteceu com a terra. Olhem só, irmãos, a terra comparada com Júpiter. Júpiter é o maior planeta do nosso sistema solar. Quem criou Júpiter, irmãos? Quem foi? Deus. Agora, olhe a terra em relação a Júpiter, o tamanho que ela ficou. E eu quero que agora que a terra ficou tão pequenininha daquele jeito ali, eu quero que você olhe para a terra e fale, puxa vida, se a terra é tão pequenininha em relação a Júpiter, imagine eu então para Deus. Imagine aquele problema que eu acho que não tem solução. Puxa, Deus é tão grande, eu não sou nada, eu sou, como nós cantamos, eu sou pó. E Deus é tudo, Ele é o Criador, Ele é fantástico. Eu posso confiar nele, a grandeza de Deus ela é imensurável. Deus, Ele é grande. Nossa, eu não tinha parado para pensar como Deus é grande. Mas olhe bem para a terra, porque eu acho que é a última vez que você poderá enxergar a terra. Porque Deus não criou, irmãos, apenas esses planetas do sistema solar, Ele criou o universo. Eu quero que você olhe agora, preste atenção na terra. Pode olhar para Júpiter também. Você achou Júpiter grande? Então olhe para Júpiter, porque ele vai ficar bem pequenininho comparado com o Sol, irmãos. Irmãos, o Sol, né? Para vocês terem uma ideia, o Sol é uma estrelinha de 5ª grandeza. É isso mesmo. O Sol é uma estrela de 5ª grandeza. Para onde foi parar a Terra, irmãos? Olha lá, me digam, onde foi parar a Terra? Hã? O que aconteceu com a Terra, irmãos? Não dá quase para ver, né? Pode procurar, que você não vai, nem que se você erguer, você não vai ver nunca. A Terra desaparece, irmãos. Comparada com o Sol, irmãos. Porque o Sol, o volume do Sol é 1.400.000 vezes o volume da Terra. Já pensou nisso, irmãos? Para você, olha, só para você entender a distância da Terra para o Sol. Sabe qual é? 150 milhões de quilômetros. O que quer dizer isso? Explica melhor, pastor. Bom, vou explicar. O que significa 150 milhões de quilômetros? Se o homem inventasse hoje uma espaçonave que se locomovesse a 1 quilômetro por segundo, você entendeu o que é isso? 1 quilômetro por segundo, e o homem saísse daqui da Terra e fosse para o Sol, viajando sem parar para ir no banheiro. 1 quilômetro por segundo. O homem chegaria no Sol, sim, mas levaria 4 anos e meio para chegar no Sol, irmãos. A 1 quilômetro por segundo. Mas se alguém, de repente, né, está com um carro mais novo que o meu, fez uma revisão, eu vou de carro, pastor, 100 por hora mais ou menos, que é a média, eu vou de carro, dá para ir, irmãos. Você pode pegar o seu carro, 100 por hora, você vai chegar no Sol. Mas você vai levar para chegar no Sol 170 anos. A 100 por hora, sem parar para ir no banheiro. E se tiver alguém aqui bem fisicamente, né, atleta, né, 18 anos aí, não, eu estou bem, pastor, eu participei da São Silvestre, então eu vou andando. Dá para ir. Sabe quanto tempo você levaria para chegar no Sol? 10.000 anos. Você levaria para chegar no Sol. Sem parar para ir no banheiro. Exatamente. Mas olha aqui agora. A Terra já foi. E se a Terra já foi, quem mais já foi junto com ela? Hã? Quem mais já foi? Me diga aí. Nós. E se nós já fomos, quem mais já foi também? Os nossos problemas. Aquele que você acha que não tem solução, não tem. Irmãos, não subestime Deus nem o seu poder. Mas olhe para o Sol bem agora que você não vai ver ele mais não, viu? Que ele é uma estrelinha, igual eu falei, de 5ª grandeza. Olha ali. Olhem, irmãos, ali algumas outras estrelas. Nós temos ali Arcturus, que você está vendo, a maior ali. Do lado dela tem outras, mas Arcturus, Aldebaran, Pollux, Arcturus. Irmãos, Arcturus, se você olhar uma noite que estiver cheia de estrelas para o céu, e você olhar, Arcturus é a 4ª estrela mais brilhante no céu noturno. A 4ª mais brilhante é Arcturus. Arcturus, irmãos, o seu diâmetro é 20 vezes maior do que o Sol. 1.733 vezes maior do que a Terra.
Arquituros. Quem criou essa estrela, irmãos? Deus. Cadê o Sol, irmão? Onde foi parar? Hã? E a Terra, então? E você? E o seu problema? Cadê? Para Deus. Cadê o seu problema, irmão? Me diga. Irmãos, não existe problema para Deus, irmãos. Nada para Deus é nem grande, nem impossível. Agora continua olhando. Cadê? Cadê as estrelas, irmãos? Hã? Cadê o Sol? Cadê Pólux, irmãos? Aí você está vendo agora Aldebaran. Aldebaran 50 vezes maior do que o Sol. Sua luminosidade é 150 vezes superior à do Sol. Nós temos também aí Betelgeuse, uma das maiores estrelas conhecidas. O seu diâmetro é 500 vezes maior do que o Sol. E a Terra? Cadê a Terra? Cadê você? E aquele problemão que você está quase arrancando os cabelos, minha vida não tem mais jeito, não adianta, quem fala comigo que não tem mais jeito, pastor? Não dá, Deus não pode resolver nada por mim. Deus não pode? Deus pode tudo. Não tem nada que Deus não possa fazer. Eu quero passar um vídeo aqui agora. Quero que você assista esse vídeo e medite e reflita no poder e na grandeza de Deus. Depois nós vamos terminar, é um vídeo curtinho. Assista esse vídeo aí. The Milky Way is actually a spiral galaxy, and our own sun is just one of 100 billion stars in it. At this immense scale, 23 powers of 10, each shining light we see is not a star,
but an entire galaxy composed of countless stars. Astronomers have discovered that the galaxies are flying away from one another. The universe is expanding. Our own galaxy and all the others form clusters and superclusters of stupendous size, hundreds of millions of light years across. And here, about 15 billion light years from Venice, we approach the outer limits of the visible universe. What lies beyond this cosmic horizon, we cannot see and do not know. Esse é o Deus maravilhoso que nos trouxe aqui e que tem uma proposta para nós. Sabe, Deus, Ele é amor. Deus, Ele pode tudo. Ele conhece tudo, está em todos os lugares. Ele é a nossa segurança. Ele pode todas as coisas. Ele quer todas as coisas. Mas acima de tudo, Ele quer a sua salvação. Eu quero terminar essa mensagem com o Salmo 37, verso 5. Porque esse salmo, esse texto é a essência da mensagem de hoje. Esse Deus que pode tudo, eu diria que Ele não pode uma coisa. Você fala, pastor, o senhor é herege, Deus pode qualquer coisa. Calma, você vai me entender. Deus não pode fazer uma coisa. Ele não pode atuar na sua vida se você disser, eu não quero. Porque Ele respeita a sua opinião. E Deus tem um convite para você. E o convite de Deus é, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Sabe, queridos irmãos, como é triste você se deparar com pessoas que estão com problemas, que estão passando por lutas, que não conseguem mais carregar sozinho o seu fardo, mas que não decidem se render aos pés de Cristo, que ficam adiando a decisão de entregar a vida a Jesus. E é triste por quê? Porque todo o poder de Deus está à disposição de todos os seres humanos, mas está à disposição daqueles que se entregarem. Aqueles que disserem, Senhor, eu creio que o Senhor realmente é poderoso. Senhor, eu acredito que o seu poder é infinito. E Senhor, o Senhor disse que a minha parte é me entregar. Se eu me entregar, o Senhor irá fazer todo o resto. E Senhor, eu acredito nisso, eu quero entregar a minha vida a Ti. Meus irmãos, eu quero terminar essa mensagem fazendo um apelo para você que está aqui, para você que é amigo da Igreja Adventista, que está estudando a Bíblia e que precisa dizer, Senhor, eu creio nessa mensagem. Senhor, eu entendi que o seu poder é imensurável. E eu quero que o Senhor atue na minha vida com esse poder. E eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Apocalipse 3:20 diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Mais uma vez eu quero lembrar você, se você vier aqui todas as noites e aprender as verdades, mas não tomar uma decisão de aceitá-las na sua vida, não adianta nada, não é mesmo? O que adianta você só conhecer? Na verdade, a própria Bíblia diz que os demônios, olha que interessante, que os demônios creem e tremem. Mas e daí? Essa crença deles, entre aspas, não serve de nada porque não os leva à ação. Não os leva a se render aos pés de Cristo. Não os leva a dizer, Senhor, a sua grandeza é imensurável e eu confio em Ti e eu quero me entregar, Senhor, completamente. E eu quero fazer um apelo para você que está aqui, você que precisa de Deus. Você que quer pedir, Senhor Deus, me ajude na minha vida, me ajude a carregar a minha cruz, Senhor Deus, não está fácil,
eu aprendi que o Senhor pode me ajudar, mas eu quero que o Senhor me ajude, e eu entendi que eu preciso me entregar. Há alguém que está aqui nessa noite que sente o desejo de entregar a vida a Jesus? Que quer dizer, Senhor, eu confio em Ti, eu quero entregar a minha vida. Se houver, eu quero convidar você que fique em pé e venha aqui na frente. Vem aqui, querido. Eu quero orar por você. Esse poder fantástico de Deus está à disposição de todos. Mas Ele não pode atuar na sua vida se você não se render. Se você não acreditar. Deus seja louvado. Vem aqui, minha jovem. Deus pode todas as coisas. Mas Ele pode na vida daqueles que creem. Daqueles que confiam nele, sem duvidar. Eu vou dar tempo para você ouvir a voz de Deus, para você sentir esse chamado e vir aqui à frente. Eu vou colocar uma mensagem musical muito bonita agora. Essa mensagem, ela nos mostra que a nossa vida, antes de conhecermos a verdade que é o Senhor Jesus, a verdade que é a sua palavra, era uma vida. E depois é outra vida. E durante essa mensagem musical, se mais alguém se sentir tocado, se mais alguém que está entre nós quiser se entregar a Jesus, eu desafio você durante essa mensagem a vir aqui à frente. No final eu quero orar por você. Que Deus te abençoe e que Ele te ajude a tomar essa decisão importante nessa noite. Não fique com vergonha. Venha aqui. Entregue sua vida a Cristo. Amém. Como uma criança indefesa, assim eu estava sem Jesus. Ele está chamando você nessa noite. Mas encontrei Ele pode todas as coisas, o Mestre. desde que você creia de todo o coração. E agora dele eu sou. Se quer mudar a sua vida, então entregue a sua vida. Minha vida mudou ao achar-me um novo Deus amanhã. quer que comece um novo amanhã na sua vida. Essa decisão maravilhosa na sua vida. Entregue a sua vida a Jesus. Como um cego andava no escuro, procurando uma vida melhor, mas encontrei o Mestre. Ele
quero orar por essas pessoas, mas eu quero perguntar mais uma vez. Eu até diria o seguinte: se você que está aqui não está sentindo nada no seu coração, se nada está impulsionando você a vir aqui, não venha. Mas o meu apelo é para aqueles que estão sentindo o chamado de Deus, que estão sentindo como se Deus estivesse colocando a mão no ombro, dizendo: meu filho, eu posso te ajudar. Eu tenho todo o poder, mas você precisa dizer: sim, eu quero. Se houver mais alguém que está aqui, que está sentindo esse chamado de Deus, não fique aí. Venha aqui à frente. Não resista esse chamado de Deus. Isso pode e fará a diferença na sua vida. Por mais que Deus tenha todo o poder, Ele não pode colocar esse poder à sua disposição se você não disser: eu quero, eu permito, eu aceito. Eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Há mais alguém? Ainda há tempo de você vir aqui à frente. Sei que não é fácil. É uma grande luta entre o bem e o mal. Mas essa luta já tem um vitorioso, e é o Senhor Jesus esse vitorioso. E é em nome dele que eu chamo você para vir aqui à frente. Não continue lutando sozinho. Não continue aí sofrendo. Permita que Deus esteja ao seu lado. Permita que Ele conduza a sua vida. Ele está ansioso por isso. Mas Ele espera o seu sim. Há mais alguém? Tem esse desejo no coração? Muito bem. Eu quero orar com vocês. Eu vou descer aqui, ficar bem pertinho de vocês. Quero olhar para vocês. Eu louvo a Deus pela decisão que vocês tomaram, viu? Deus seja louvado. Vamos orar. Grandioso Deus, nesta noite nós conhecemos uma verdade maravilhosa, que é a verdade sobre o próprio Deus. Nós relembramos que o Senhor é um Deus de amor, um Deus onipotente, onisciente, onipresente. O Senhor é a nossa segurança, que o Senhor é um Deus grandioso e que a sua grandeza é imensurável, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor coloca tudo isso à nossa disposição, desde que entreguemos a Ti a nossa vida. E Senhor, aqui à frente estão pessoas que, ao virem aqui, elas disseram que confiam e acreditam que o Senhor tem poder para transformar a vida delas. Senhor, não sei qual a luta, qual o desafio que cada uma delas enfrenta, mas o Senhor sabe. Senhor, meu pedido é que o Senhor possa agora, nesse momento, abraçar a cada uma delas e que elas possam sentir seus fortes braços ao seu redor e que elas tenham a certeza que o Senhor aceitou a decisão que elas tomaram e que o Senhor conduzirá de maneira poderosa a vida de cada uma delas. Abençoe a vida delas, Senhor Deus. Abençoe as suas famílias, Senhor Deus. E que muito em breve, Senhor Deus, essas pessoas, elas possam ter o privilégio e a oportunidade de confirmar essa decisão através do Santo Batismo. Eu te peço essas bênçãos e as agradeço em nome e por amor a Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Podem voltar para os seus lugares. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça.